menino que morreu depois de ser picado por escorpião em Americana tem o velório interrompido pela polícia para a realização de exames. A família da criança registrou o boletim de ocorrência alegando que houve demora no atendimento médico. Adolescente detido pela PM e reconhecido como autor do roubo de uma moto sai pela porta da frente da delegacia. Isso porque o delegado não estava presente no plantão, impedindo o registro da ocorrência dentro do prazo de flagrante. E também, levantamento revela maior acesso das crianças às escolas, mas creches ainda são um desafio para os municípios. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Um menino de 5 anos que morreu depois de ser picado por um escorpião em Americana teve o velório interrompido pela polícia para a realização de exames necroscópicos. A família da criança registrou o boletim de ocorrência alegando que houve demora no atendimento médico. A família de Emanuel de Oliveira da Silva, de 5 anos, travou uma verdadeira luta contra o tempo para tentar salvar a vida do menino. Às 10h30 da noite, os pais perceberam que o garoto estava agitado e com muita dor. Às 11h, deram entrada neste hospital infantil, mas lá descobriram que o local não tinha soro para combater o veneno do escorpião. Eu só vi o corre-corre, falando que ele ia precisar da UTI, que ele ia precisar do soro. E aí foram atrás desse soro. A criança foi medicada, mas o remédio não foi suficiente. A cada minuto que passava, a saúde do menino piorava. Às 2h30 da manhã, a saúde de Emanuel piorou. A família teve que passar por um novo desafio: encontrar uma vaga na UTI para internar o menino. A Americana já não tinha mais lugar. A criança foi encaminhada para uma outra cidade, a mais próxima, Jundiaí, a 70 quilômetros daqui. Foram poucas horas internado na UTI. Às 5h da manhã, Michele recebeu a notícia que não queria ouvir. O filho dela não resistiu. O hospital apontou a picada do escorpião como causa da morte, mas a família desconfia. Acredita que se o atendimento fosse mais rápido, Emanuel estaria vivo. Como que um lugar grande não vai ter o soro já lá pronto para essas crianças? O velório foi cancelado pela Polícia Civil. Fez-se necessário que a criança fosse submetida a exame perante o Instituto Médico Legal e fossem definidos alguns exames para serem realizados que podem contribuir para a apuração da circunstância em que ocorreu a morte. Bom, segundo a Prefeitura de Americana, a equipe médica do hospital realizou todos os procedimentos indicados pelo Ministério da Saúde para evitar complicações no estado do paciente. Mas, a partir da piora do quadro clínico, a criança foi transferida para a UTI pediátrica do Hospital Universitário de Jundiaí. E um incêndio no início da tarde consumiu parte de uma fábrica de travesseiros em Vinhedo. Bombeiros de 2 cidades trabalharam no combate às chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta do meio-dia e tomou conta de uma parte da empresa, onde ficam armazenadas as espumas utilizadas para a fabricação de travesseiros. O teto da repartição ficou queimado e chegou a ceder. Uma coluna de fumaça tomou conta do quarteirão. Quem presenciou o início das chamas se assustou. A fumaça tampou tudo, a fumaça muito preta, escura, tampou tudo essa rua. Estralava muito. Aí rapidamente o bombeiro chegou e aí até que deu uma amenizada, mas mesmo assim a fumaça continuou. A fábrica foi esvaziada e todos os funcionários aguardaram do lado de fora. Ninguém se feriu. Muitos curiosos também acompanharam a ação dos homens do Corpo de Bombeiros. O sargento, que estava de folga, passava pelo local no momento do início das chamas e ajudou a brigada de incêndio. E ali iniciou o confinamento e isolamento, até a chegada do Corpo de Bombeiro para dar continuidade ao serviço. Bombeiros de Vinhedo e Valinhos trabalharam no combate às labaredas. Alguns caminhões-pipa foram usados como apoio para apagar as chamas. O prejuízo não foi divulgado pela fábrica e as causas do incêndio ainda vão ser investigadas. O bebê que foi encontrado em um saco de lixo há uma semana em Mogi Guaçu deixou a unidade de terapia intensiva.
Com a melhora do estado clínico, o recém-nascido segue agora internado em uma ala de cuidados intermediários da Santa Casa de Mogi Guaçu. Ainda não há previsão para alta e, segundo a direção do hospital, nenhum parente fez contato com a equipe médica. O conselho tutelar deve levar o bebê para um abrigo quando ele deixar a unidade de saúde. A criança foi encontrada por moradores em um terreno baldio no Jardim Chaparral no dia 6 de novembro, ainda com o cordão umbilical. A Polícia Civil investiga o caso. Foi condenada a 7 anos e 8 meses de prisão a auxiliar de limpeza Alzira Celestino de Afonso, acusada de envenenar 4 crianças com um bolo de chocolate. A sentença foi dada no início da madrugada de hoje, depois de 10 horas de julgamento. A pena deve ser cumprida no regime semiaberto, mas o Ministério Público vai recorrer e pedir o regime fechado. O crime aconteceu em março de 2008 em Campinas. A investigação da polícia concluiu que Alzira queria se vingar das crianças porque elas teriam maltratado os cachorros da auxiliar de limpeza. A Agência Nacional de Saúde anunciou hoje a suspensão de 150 planos de saúde de 41 operadoras. A ANS se baseia nas reclamações de 15 mil consumidores que não conseguem marcar consulta nem cirurgias nos prazos estipulados. A lista com as empresas atingidas pela suspensão pode ser consultada no portal ans.gov.br. Daqui a pouco, o levantamento aponta maior acesso das crianças às escolas, mas creches ainda são um desafio para os municípios.